Minhas amigas, meus amigos, meu abraço, meu especial abraço à minha querida nação brasileira. Hoje eu estou um pouco emocionado porque recebi um presente da minha amiga Pérsia. Muito obrigado, Deus que lhe pague e que encha de felicidade a sua vida. Isso me deixa emocionado porque eu fui construído em laboratório para prestar serviço sem visar compensação, a não ser a compensação dita pelo povo, beneficiário dos nossos serviços. Mas agora estou recebendo presentes como esse de hoje, e isso aí me deixa emocionado porque me obriga a não decepcionar a minha nação, porque nas minhas amigas, nos meus amigos, toda a minha nação está personificada. Eu sou o magistrado supremo do Brasil. E como magistrado supremo, eu tenho de ser absolutamente impessoal para ser o meu povo. Também vi hoje uma foto de Deus, de cabelo bem branquinho. Eu só não fiquei com inveja porque as escrituras sagradas dizem que nós somos a imagem e semelhança dele. E então eu decidi deixar crescer a minha melena, e ela também é meia ondeada quando merece tratamento, porque o meu cabelo tem um pouquinho do sangue africano da bisavó Filomena. Então, quando merece um trato, ele fica meio ondeadinho, como eu vi hoje o cabelo de Deus. E decidi fazer aquilo. Também deixar branquinho e comprido. Então não vão se assustar quando eu tiver daquele jeito, que é a imagem e semelhança de Deus. Agora, o povo no poder, eu sou apenas o peão, e o povo está pedindo o que é que eu devo falar. Então, eu tenho de informar que a minha fala é de presidente constituinte do Brasil, que quer dizer o povo brasileiro no poder. Então eu tenho uma responsabilidade que nenhum dos meus antecessores tiveram, porque eles eram mandatários do povo, tinham representação indireta constitucional da nação. E eu não, eu sou o próprio povo no poder, instituído por ele, presidente constituinte do Brasil. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Depois que eu li a ata, onde o povo, em reunião constituinte, me instituiu nessa investidura, eu confesso que fiquei meio assustado. Mas o trabalho e a competência para o cargo que o trabalho me exigiu já de imediato foi me dando tranquilidade. Então, agora eu ainda não estou falando de dentro do Palácio do Planalto. E acho que não vou falar de dentro dele por um bom tempo, porque antes de qualquer coisa, o Exército vai fazer uma varredura bem profunda ali, e depois eu, como sou estrangeiro aqui, eu tenho as minhas ligações espirituais e tal, e tenho informações bastante seguras, que até cadáveres têm enterrado por ali. Eu vou pedir uma investigação bastante profunda nesse sentido. Eu quero saber que fim levam as nossas crianças que desaparecem aí,
porque eu já tenho o levantamento fotográfico delas, se tratam todas de crianças muito bonitinhas, inclusive de adolescentes, tudo, não tem nenhuma deformada, não tem nenhuma com feição que não seja bela. Então isso aí leva a gente a concluir que tem uma finalidade que precisa ser investigada a muito fundo. E se for aquilo que a gente está pensando, previnam-se essa gente para começarem a volta para o inferno aqui mesmo. Previnam-se. Então, eu não vou falar do Palácio do Planalto por alguns tempos, até porque ele vai passar por uma reforma bastante profunda. Aquilo ali, quando Oscar Niemeyer e Lúcio Costa projetaram, eu não sei que tipo de inspiração eles tiveram, porque eles fizeram aqui um plano piloto egípcio, aquela arquitetura egípcia bastante antiga, e tem mistérios aí, mas ele não vem se coadunar com o momento agora, no qual o Brasil emergiu da situação do mundo, o mundo por uma conjuntura de civilização, que ninguém é autor disso aí, porque acontece de tempos em tempos na espécie humana, esse final de ciclo de existencialismo da humanidade, que nós estamos passando por ele agora. Então, aquela arquitetura de Brasília, ela, só no Palácio do Planalto, ela vai sofrer uma alteração. É claro que não vou tirar a arquitetura do Palácio do Planalto, vai continuar essa mesma, mas ela vai sofrer, o Palácio do Planalto vai sofrer uma construção, isso de imediato agora, ao seu redor. Eu vou construir uma passarela 6 metros acima do solo, e aí a guarda presidencial vai circular em cima dessa passarela. Ela vai ter também acima do teto do Palácio do Planalto um heliporto, porque eu vou me deslocar do Palácio da Alvorada para o Palácio do Planalto de helicóptero, não vai mais ser de carro. Isso porque a minha preocupação é custos, é ajustar o Estado ao menor custo possível. Então estou tirando todas as mordomias que existiam, esses desperdícios todos. E aí esse tipo de transporte para o presidente da República é o mais barato que nós encontramos, o mais rápido e o mais seguro também. Então vai ter um heliporto em cima do Palácio do Planalto, e também vai ter ali uma metralhadora antiaérea. Isso não é porque a gente tenha medo, não. É porque o Brasil hoje é uma mega potência do mundo. Temos de começar a colocar isso na nossa cabeça. E como mega potência do mundo, o Palácio do Planalto, que é a sede do governo da União, tem de ser arrogante, tem de ter poder flamejando por todos os traços arquitetônicos dele. Então, como a Brasília é patrimônio da humanidade, e para nós é um orgulho isso, o Palácio do Planalto não vai sofrer modificação, mas ele vai ficar praticamente aninhado dentro da arquitetura de megapotência do mundo que o Brasil é agora. E essa arquitetura vai demonstrar poder militar, poder de riqueza e poder de intelectualidade, ciência, cultura e desenvolvimento da nação brasileira. Isso tudo vai formar um conjunto arquitetônico ali. Eu acredito que leve talvez um ano para essas obras ficarem prontas.
Durante esse tempo, é claro que eu vou instalar o governo em outro local. Talvez até dentro de uma das dependências do quartel-general. Então, como eu comecei falando na minha investidura, e o povo hoje pediu 2 temas aqui. Como fica muito comprido para falar numa vez só, então eu vou falar agora do que é um presidente constituinte. O presidente constituinte, ele é uma anomalia dentro do Estado Democrático de Direito. Ele surge da ruptura do Estado Democrático de Direito na fusão do voto com a bala no mandato patentes de presidente da República. Isso aí não é uma coisa que foi improvisado, não é uma literatura de mestres do direito, não. Isso aí tem, se nós vamos falar em responsabilidade, tem um dolo constituinte impregnado dentro da fórmula. Porque em 1970 nós concluímos o ideário da Revolução de 64, que a dividia em 3 períodos. 64-85 para a construção da estrutura viária, enfim, a estrutura física da civilização que nós queríamos. De 85 a 2014, 2016, era para acontecer o que está se finalizando agora. As chamadas esquerdas, que nós chamamos de bandidagem comunista terrorista, iam ser absorvidos na baderna política republicana do país, e aí iam se expelir automaticamente da civilização brasileira pelo que nós, na ciência política, chamamos de suicídio de poder, porque eles iam roubar tudo o que nós havíamos propiciado ao país construir de riquezas, iriam destruir tudo o que nós havíamos construído, e aí, quando não tinha mais nada para roubar, ia acontecer o que está acontecendo, o suicídio do poder. Como a gente aprende na natureza. Os cachorros, na carniça, enquanto o cadáver está ali cheio de músculo, eles comem e apenas um rosna para o outro, mas não há briga. Quando resulta apenas na carcaça, então daí vira a brigarada dos cachorros na carniça e até os corvos entram na peleia também. Então essa é a mesma situação no poder com a bandidagem quando o assume. Porque a bandidagem no poder, eles são apenas astuciosos, não têm inteligência. Se tivesse inteligência, não era um bandido. Inclusive a própria ciência ensina, quer dizer, descobriu que para ser comunista, a pessoa precisa ter uma deficiência psíquica congênita. Senão, a pessoa normal, de bom senso, não consegue absorver o comunismo. E do comunismo surge tudo esse ideologismo que aqui no Brasil se distribui por 38 gangues partidários que agora estão aí no espetáculo eleitoral. Então, a investidura constituinte do presidente da República é a investidura que o povo tem como equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa da sociedade, da economia, da cultura, da história do povo brasileiro, que é impressa na pátria, em seus símbolos, valores, história e tradição. Então, isso aí, a bandidagem durante esse tempo que tiveram no poder, principalmente nos últimos 15 anos,
tentaram acabar com tudo, criando em lugar disso tudo o ideologismo de apodrecimento moral da sociedade, da humanidade, ensinado nas escolas, implantado inclusive nas escolas, através da ideologia de gênero, enfim, transformando as mulheres em homens e os homens em mulheres e virando nessa baderna que está aí. Na qual o ministro Barroso, hoje, eu vi uma decisão dele contra um prefeito do estado de Minas Gerais que criou uma lei lá proibindo esse ensino nas escolas. E o ministro Barroso declarou inconstitucional a lei, ele vai para a cadeia por causa disso, e dizendo que a convicção dele era que as crianças precisavam ter instrução nas escolas sobre essa novidade de uma humanidade que, na doença dele, que ele é um comunista também, seria um desenvolvimento evolutivo da espécie humana. Esse infeliz é tão alienado que é incapaz de ir ali na biblioteca do próprio Supremo Tribunal Federal e ver livros muito bons que tem lá. Eu, inclusive, tenho livros lá escritos por mim, que diz o contrário disso aí. O Poder Judiciário jamais pode acolher o apodrecimento moral, principalmente na civilização brasileira, que foi produzida pela doutrina cristã, que é extraordinariamente contrária ao apodrecimento moral da espécie humana, porque ele traz o embotamento do desenvolvimento espiritual e a decadência da humanidade que leva a civilização à autodestruição. Como nós temos no passado, todas as civilizações que chegaram ao que o ministro Barroso quer hoje, a novidade de apodrecimento da espécie humana, temos a história de Sodoma e Gomorra, mas depois temos na história comum aí a decadência do Império Persa, do Império Grego, do Império Romano, e agora estamos aqui numa decadência generalizada pelo mundo inteiro, nos chamados países emergentes, que partiram para essas novidades. Isso aí vai se acabar e vai se acabar de imediato. E o ministro que tem essa teoria, é claro que não pode estar entre nós, e muito menos no Poder Judiciário, na Corte Constituinte, que limita o poder do povo. Ele vai para a cadeia por causa disso. Então, baseado em tudo isso aí, é o que nós chamamos a razão de Estado, que instalou a nação em reação de cidadania pela intervenção constituinte no processo histórico. A nossa Constituição eliminou a Revolução Armada, o golpe de Estado, a deposição de governo e criou o foro de soberania, no qual o processo histórico se promove pelos poderes constitucionais, dentro do Estado democrático de direito que a Constituição institui. E para que isso aí não sofra solução de continuidade, e nós sabíamos que tínhamos de ter cuidado com a bandidagem terrorista comunista que ia ser absorvida pela baderna política, então nós criamos o mecanismo que eu usei a partir de 2004, quando a área militar me chamou para Brasília para salvarmos o país. É claro que não era eu que ia salvar, foram as Forças Armadas que salvaram, com o meu trabalho jurídico, constitucional, dando o caminho. E então, a intervenção constituinte no processo histórico, evitando a guerra que Lula
e as esquerdas tinham construído no país, nós chegamos à reunião constituinte do povo no dia 29 de dezembro de 2017, aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, porque o Senado Federal nos negou espaço lá dentro, e eles vão para a cadeia por causa disso. Mas não vai ficar nenhum bandido desses aí impune. Eles vão conhecer o que é o povo no poder. Então fizemos a reunião constituinte ali na Praça dos Três Poderes, ao lado do edifício do Congresso Nacional. E nessa reunião, o povo me instituiu presidente constituinte do Brasil. Que também dizer interventor constituinte é a mesma coisa. Também dizer presidente constituinte interino também não é heresia, porque na verdade eu estou suprindo uma vacância no cargo de presidente da República que se instalou no dia 1º de janeiro de 2015, com o assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o integram, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot. Através do pleito eleitoral terrorista de 2014, promovido com dinheiro roubado da Petrobras, BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos e do povo. E com esse pleito, eles fabricaram nas urnas eletrônicas o mandato para Dilma. E depois o refabricaram na Câmara, no Senado, com o Supremo Tribunal Federal, para Michel Temer, através do impeachment da Dilma, que ele arquitetou. Eu gostaria que não esquecessem disso aqui, porque ele vai para a cadeia por causa disso. Ele arquitetou o impeachment da Dilma, ele administrou isso com Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha ainda vai falar, não falou ainda, mas daqui uns dias nós vamos acabar com toda essa coiseira aí de direitos dos humanos e o pau de arara vai fazer ele abrir a boca. E as suas gangues no Senado e no Supremo Tribunal Federal, chefiada pelo Larápio Lewandowski. E aí colocaram ele na presidência da República, sem mandato, um ato de terrorismo aberto contra o artigo 77, parágrafo 1º e 2º da Constituição da República e os demais que o esclarecem. E aí, esse bandido, na presidência da República, que não é presidente coisa nenhuma, ele não tem mandato, porque a Constituição do Brasil estabelece um único mandato de presidente da República com 2 cargos. O cargo de vice, do cargo de presidente e o cargo de vice-presidente. Isto para evitar a tradição republicana dos vice darem golpe no presidente. Então, no nosso sistema democrático, rotativo, mandatário brasileiro, o vice não dá golpe no presidente, porque ele só sucede o presidente em 4 situações extremas: morte do presidente, doença que o inabilite para o exercício do cargo, renúncia do cargo e sumiço declarado pelo Congresso Nacional. Fora disso, o vice-presidente não tem mandato. Ele só tem o cargo para substituir o presidente. Para sucedê-lo, ele precisa mandato. E ele não tem o mandato para suceder o presidente,
é como a sucessão hereditária de inventário. É a certidão de nascimento do herdeiro que faz ele sucessor do pai e da mãe no espólio. Então, sucessão no cargo de presidente da República pressupõe espólio. E esse espólio só se identifica por essas três situações. Senão, o vice-presidente é substituto do presidente. E Temer sabe disso, porque há muito tempo atrás, eu mesmo, quando ele estava no Congresso Nacional, já tivemos vários posicionamentos em que eu dissertava para ele, porque eu também sou do PMDB, MDB antigo, que foi criado pelo saudoso Golbery Couto e Silva. E fui eu, com outros guri da época, que demos forma ao MDB que o Golbery criou para que o regime instalado, a partir de 64, não se tipificasse uma ditadura de partido único, mas fosse uma democracia de representação indireta, como conseguimos fazê-la. E foi a que funcionou para o Brasil, porque foi nessa democracia de representação indireta que nós atingimos um crescimento de 41,7%, que a humanidade até essa data não havia alcançado e dali para cá também não atingiu mais. Então, foi uma democracia que deu certo para o Brasil. É claro que não vamos repeti-la agora, porque nós estamos em processo de desenvolvimento evolutivo, buscando qualidade de vida. Então, nós vamos fazer agora a democracia que a Constituição projeta e que estamos começando a instalá-la agora. Vai ser uma democracia de muito choque, de consciência, choque contra paradigmas, choque de destruição de impedimentos, porque nós da área militar, que por vocação não podíamos ser diferente, nós só nos condicionamos a isso por índole genética. Então nós temos uma mentalidade mais clara do que a sociedade civil. Isso nós comprovamos sempre que as Forças Armadas assumiram o poder. Isso não é só aqui, nos Estados Unidos também. A grande civilização americana foram as Forças Armadas dos Estados Unidos, a partir da Guerra da Secessão, que instalaram as bases para aquela grande civilização. E que tinha ocorrido aqui também, no regime que foi instalado de 64 a 85, se não tivesse havido o absorvimento da bandidagem comunista terrorista na baderna política. Mas estava previsto. E então agora nós estamos, quando eu falo nós, é eu e as Forças Armadas. Não vai ser um governo militar, não. É uma democracia, Estado democrático de direito, no qual as Forças Armadas equipam a nação como o revólver nos equipa em nossa cintura. Mas é da área militar que nós temos hoje as pessoas mais qualificadas para o governo neste momento. Então os ministérios vão ser extintos e vão surgir 7 conselhos de governo,
E esses conselhos de governo, é claro que vão ser todos eles compostos por colegiados, mas o chefe desses colegiados nós vamos ter de tirar da área militar, porque nós não temos na área civil pessoas com know-how que nós precisamos agora. Não é que a nossa sociedade civil seja desfalcada de grandes profissionais, não. Ainda ontem eu recebi a agradável notícia de um grande docente na área econômica que já se colocou à nossa disposição. E é claro que vai ser muito bem recebido. Mas as bases agora do governo constituinte é militar. Nós temos de tirar todo o entulho do edifício social e econômico, político, que foi destruído. Isso tem de ser feito com o profissionalismo que só os militares têm. E temos de estabelecer as fundações do novo edifício econômico, que também está sobre os nossos ombros, no ideário da Revolução de 64. E isso aí precisa ter esse know-how que só as nossas Forças Armadas têm no momento. Dentro de 2 anos, eu tenho certeza que a Universidade Ecológica da Amazônia vai suprir o Brasil dos melhores profissionais do mundo dentro da civilização de Brasil, megapotência mundial, que nós estamos para construir. Então, presidente constituinte é isso. Quer dizer, eu não sou eu sou o povo no exercício direto do poder na Constituição. Eu não posso dar mancada, então eu tenho que ser competente. Eu não posso ter economistas para traçar planos econômicos para mim. Não. Eu tenho de ter economistas para executar os traçados do edifício econômico que eu vou colocar. É claro que eu não sou professor de Deus, junto comigo eu tenho inteligência militar. E a inteligência especializada do mundo todo que me supre desde os primeiros dias da reação de cidadania do povo através da instituição da Constituição exercida pelo povo, pela instituição que ela criou, que é a preservação do poder constituinte no poder constitucional. Quando promulgamos a nossa Constituição, só ela tinha esse mecanismo. E por isso sofremos críticas das universidades lá de fora, dizendo que havíamos inovado com uma heresia ao criarmos esse tipo de situação. Porque a mentalidade jurídica até aquela época dizia que a Assembleia Nacional Constituinte se dissolvia na promulgação da Constituição. E em nosso caso, a Assembleia Nacional Constituinte ficou absorvida na Constituição. Isso queria dizer o constitucionalismo, ou seja, o poder constituinte absorvido no poder constitucional. Mas depois, a inteligência jurídica do mundo dominou a coisa e hoje a nossa Constituição é ensinada como livro didático nas melhores universidades do mundo em cursos de doutorado. Então não temos que pensar em modificar a nossa Constituição porque ela já tem a plenitude do constitucionalismo do mundo. Nós vamos apenas
executando o artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu o prazo de 5 anos para ela ser revista. Então, nós vamos fazer isso agora, essa revisão. Agora, a revisão do texto constitucional é cumprindo a própria determinação dela. É claro que vai sair algumas coisas ali que nós vimos que na prática são perniciosas, que é, por exemplo, o foro privilegiado, a minoridade penal e uma série de coisinhas ali que precisam ser ajustadas, ou seja, extinguidos da Constituição, porque o mundo cibernético de hoje, que nós não tínhamos em 88, nos dá uma visão mais abrangencial e profunda da vida civilizada. Então, este é o constitucionalismo que embasou o povo brasileiro na reação de cidadania pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico, pela qual ela concluiu o procedimento interventorial no processo histórico com a reunião constituinte que me instituiu o primeiro peão da nação. Quer dizer, eu não tenho estabilidade nenhuma no cargo, que eu sou o povo. Se eu trair a confiança do povo, o povo me coloca imediatamente na cadeia, me responsabilizando pelos danos que eu ocasionar ao país. E então, eu tenho quase a certeza que no final dos meus 5 anos de interinidade na presidência da República, o povo brasileiro não vai mais querer outra forma de rotatividade mandatária na instituição da presidência da República que não seja essa do peão instituído diretamente pelo povo, sem parola política, sem nada. E eu tenho certeza que no final dos meus 5 anos, essa genialidade brasileira que encanta o mundo vai estar suprida de grandes estadistas para serem o peão do país. O segundo na linha que o povo instalou no dia 29 de dezembro de 2017. Comigo. E que eu, no fundo da alma, me sinto muito grato por essa confiança. Apesar de que não é fácil o peso da respectiva responsabilidade. Mas, como eu falei de início, vi uma fotografia de Deus com o cabelo branco, meio ondeado, e o meu fica desse jeito também, e como sou a imagem e semelhança dele, talvez no final dos 5 anos seja a minha fachada. E que ele nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado. Peraí, continuar.